Mateus 14, do verso 22 em diante, o texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e trouxeram os seus doentes, e suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos diante de uma história clássica e conhecida. É bem provável que você já viu em alguma pintura, ou alguma pregação, ou algum relato, a história de quando Jesus anda sobre as águas. O contexto, para que você entenda, é o seguinte: Jesus ali havia feito um milagre diferenciado que aquelas pessoas não estavam acostumadas. Multiplicou o pão e o peixe. Mais de 5.000 homens e provavelmente muito mais de 10.000 pessoas foram alimentadas, e naquele contexto onde alimento não é algo como na nossa cultura, com a industrialização é tão fácil, lá era algo escasso e raro, e de repente eu imagino todos eles querendo colocar Jesus como um líder político, aquele que vai solucionar os nossos problemas, e o problema principal vai acabar com a fome. Vamos colocar Jesus como o nosso rei. Acredito eu, a Bíblia não fala que os discípulos eram os mais empolgados. Em outros relatos nós vamos ver eles discutindo o que era o mais importante, imaginando uma liderança terrena de Jesus, um governo político, e daí Jesus insiste. O texto diz: Jesus insistia com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado, porque Jesus agora vai despedir a multidão. Os discípulos entram no barco, vão atravessar o mar. Jesus despede a multidão e Jesus sobe para orar. Jesus está orando. E o texto diz que à alta madrugada o vento veio e começou a dar contra aquela embarcação. O mar da Galileia não é um mar tão grande, mas nos dias de tempestade, ali é tenso. A tempestade chegou, os discípulos estão no barco e o texto diz: apavorados, não sabem o que fazer. Alguns deles, sendo pescador profissional, não sabem como sair daquela situação. E o texto diz assim: alta madrugada, Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre o mar. Eles estavam tão apavorados que naquela escuridão, na força do vento, nas ondas grandes, quando eles veem um vulto no meio do mar, gritam de medo, o texto diz. E eles afirmam: é um fantasma. Até que daquele vulto vem uma palavra que precisa estar impregnada no meu coração
e no seu coração, porque isso determina o sucesso da nossa jornada terrena. Quando nós entendemos isso, o recado dos céus é direto: não tenham medo, coragem, sou eu. Vou repetir o que Jesus disse, porque isso atravessou os séculos, chegou até nós, é o que eu e você precisamos colocar no nosso coração. As palavras de Jesus: sou eu, coragem, não tenham medo. Pedro entendeu o recado. Eram pelo menos 12. Pedro entendeu o recado. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro, andando por sobre o mar. Sabe o que Jesus diz? Não é um sermão elaborado com alguns pontos, é uma palavra: venha. E Pedro, o impulsivo, o teimoso, olha para Jesus, escuta o seu comando, decide obedecer, sai do barco e caminha sobre as águas. Deixa eu fazer uma pergunta óbvia para vocês. Tem tempestade nesse contexto, sim ou não? Uma segunda pergunta óbvia. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Sim. O recado que os céus estão nos dando através dessa história é justamente esse recado. É possível viver o sobrenatural mesmo em meio às tempestades. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, olhar para essa pessoa e falar isso para ela: é possível viver o sobrenatural mesmo em meio à tempestade. E é claro que aqui, esse recado que você está dando para o seu irmão e para a sua irmã, não estou falando de uma tempestade no mar. Eu estou falando da tempestade da sua vida. Estou falando da tempestade que chegou até você. Você sabe qual é o nome da tua tempestade. E todos nós passamos por tempestade. Mas também a palavra de Deus, que afirma que é possível, nos dá uma direção. É possível viver o sobrenatural e caminhar sobre as águas em meio à tempestade, desde que eu entenda quem está me chamando, eu entenda quem está dando o comando, eu entenda que eu não posso viver na lógica e racionalidade humana. Eu preciso sobrepujar, ir além da lógica humana, acreditar no que o meu mestre está dizendo, e eu preciso olhar para ele. É dessa maneira que se vence tempestade, vive o sobrenatural. Escute o que eu vou te dizer. Todos passamos por tempestade, e Deus colocou essa palavra no meu coração agora no mês passado. Eu estava conduzindo um grupo lá em Israel, e já na saída, nós saímos de Jerusalém, íamos para Tel Aviv, a ideia era entrarmos no avião e voltarmos para o Brasil. Ia fazer uma escala em Dubai, Brasil, e de repente eu chego no aeroporto de Tel Aviv. Eu vi que começou a chegar muita mensagem no meu celular, porque conectei a internet do aeroporto. A primeira que eu abri: pastor, tem uma tempestade vindo aí. E mandou um link para mim, que provavelmente vocês, a maioria de vocês viram, um link do Jornal Nacional do Brasil, citando o meu nome, né, The Intercept Brasil, falando da cartilha de ódio que a Debru produziu, né, eu, diretor da editora. Enfim, o contexto é muito simples. O contexto é: nós escrevemos um material combatendo aborto, ideologia de gênero, pronome neutro. Aquilo que a Bíblia nos ensina a aborrecer, porque o nosso Deus é um Deus da vida, um Deus que não erra quando cria um homem e uma mulher. Enfim, não é cartilha de ódio contra pessoas, mas contra o pecado.
E a gente combate o pecado não com a intenção de ferir pessoas, mas de resgatar as pessoas do mal e dos planos malignos. Mas lá estava citado o meu nome, e lá estava também milhares de comentários. Esses pastores têm que morrer. Se eu encontro um pastor desse, eu incendeio ele, eu dou na cara. Enfim, não fiquei lendo comentários, apenas o que me mandaram. Mas eu entrei no avião, e daí tinha uma outra pessoa de Blumenau, me perguntou, está tudo bem? E aí, pastor Ediel, você viu? Tranquilo. Por quê? Tempestades chegam, mas eu sei quem é o Senhor que me chama para andar sobre as águas. Eu sei que olhando para Ele, nós vamos chegar ao final de cabeça erguida. Semana passada alguém me procurou, pastor, é verdade que você foi chamado no Ministério Público? Fui. Denúncias de Brasília, tive que ir aqui diante de promotores, e lá explicar a situação, e daí as pessoas me cercaram, pastor, você está... Falei, estou bem, estou tranquilo, estou olhando para Jesus, eu estaria mal se eu estivesse defendendo o erro, fazendo aliança com os perversos, deixando de pregar o que é pecado e cedendo às propostas do mal. Mas enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu sei que caminharemos sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. Por que, pastor Ediel, você está contando isso? Para que vocês entendam, nós também temos as nossas tempestades, mas é possível andar sobre as águas mesmo em meio às tempestades. Viver o sobrenatural, mesmo em meio às tempestades. E a pergunta que eu faço para você é: qual o nome da tua tempestade? O que tem tirado a sua paz? O que tem feito o medo dominar o seu coração? A Bíblia vai nos dizer que Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus, mas ele decide dar uma espiada na circunstância. E a Bíblia diz que ele percebe a força do vento. Acredito que ele está de olho nos seus amigos que não tiveram a ousadia de sair do barco, estão no barco apavorados. Ele vê as ondas gigantes, tira os olhos do Senhor, se esquece das palavras do Senhor, coloca a fé na circunstância e o texto diz, ele começa a afundar. A mesma medida que a Bíblia está declarando que é possível viver o sobrenatural mesmo em meio às tempestades, a Bíblia está afirmando para mim e para você, naufrágio, afundar, é a consequência quando nós tiramos os olhos do nosso Salvador. É por isso que em momento algum nós podemos tirar os olhos do Senhor. As tempestades vão vir, as circunstâncias negativas vão chegar, as notícias ruins vão bater na sua porta, mas o Senhor convida a estar olhando para Ele, obedecendo a fala dEle, o decreto dEle, aquilo que Ele ordenou. Essa é a maneira de nós vivermos o sobrenatural, mas sempre quando você tira os olhos do Senhor, a tua fé murcha. Quando você começa a colocar os olhos nas pessoas que não são perfeitas, vão te decepcionar, a sua fé enfraquece. Quando você tira Jesus da centralidade do seu lar, ali pode ter certeza, brechas abrirão e o mal vai entrar. É por isso que o nosso posicionamento é entender justamente isso. A única maneira do medo não dominar o nosso coração e comprometer a nossa frutificação e o nosso potencial é nós entendermos o que o Senhor diz. Ele diz, não tenham medo, mas tenham coragem, porque sou eu. Escute, porque há muitos recados de coaches, de livros, de gurus, de mestres, dizendo para você não ter medo, dizendo para você desenvolver a coragem, dizendo que você deve se posicionar diante das adversidades da vida, de peito estufado, e segurar a onda, e enfrentar, mas a gente sabe que a gente é gente, e a gente também cansa.
E as palavras não entram só nos ouvidos, descem para o coração e ferem a alma. A gente sabe que as perseguições chegam um momento que a gente não suporta mais, porque a gente é gente. Mas é por isso que o Senhor diz: ei, tenha coragem, não porque você é bom. Tenha coragem, não porque você tem um diploma na sua parede. Ei, não tenha medo porque a sua conta está protegida. Não. Ânimo, coragem, não tenham medo, porque sou eu, diz o Senhor. Eu estou aqui, eu sou contigo, eu sou inabalável, eu faço o sobrenatural acontecer. Não é você, é o Senhor. Não é você, é o Senhor. E aquilo que nós vimos aqui, que cena maravilhosa, enquanto o coral cantava o Jesus sendo crucificado para pagar a minha dívida e a sua dívida, mas a boa notícia é: nem a morte pôde vencê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe para quê? Para que o andar sobre as águas não seja também uma vez na vida, não seja algo raro, mas para que todos os dias nós possamos acordar e entender que Ele está vivo, e se Ele está vivo eu posso crer no amanhã, se Ele está vivo eu posso caminhar de cabeça erguida, se Ele está vivo eu sei que eu sou mais do que vencedor, porque Ele me sustenta. Vamos se colocar em pé. Fala para quem está do seu lado de novo: não tema, porque é o Senhor que te sustenta. Não tema, porque é o Senhor que te ajuda. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a observar o vento e as ondas e afunda, ele não espera morrer. Mas ele de novo, ele entendeu a lógica. Se o meu coração se apega à circunstância, eu afundo. Mas se o meu coração se volta para Jesus, eu vejo o milagre e caminho sobre as águas. Ele se volta para Jesus e diz: Senhor, socorre, me ajuda. E o texto vai dizer assim: imediatamente o Senhor foi na direção dele, estendeu a mão. E não diz que ali a tempestade acalmou, não. Mas diz que eles, mesmo em meio às tempestades, voltaram para o barco. Ou seja, quando ele percebeu essa lógica, ele disse: Senhor, eu aceito essa correção. De fato, eu sou um homem de pequena fé, mas me ajuda. Eu quero voltar a viver o milagre. E eles voltam caminhando para dentro do barco. Só depois que eles estão no barco, o vento cessa. Escuta o que os céus diz ao teu coração. Talvez não é agora que você vai ver essa tempestade que chegou na sua vida se acalmar. Mas Deus está dizendo: mesmo com a tempestade, você não vai afundar. Se você confiar no Senhor, se você olhar para o Senhor, se você obedecer ao Senhor, você vai andar sobre as águas. Mas ande sobre as águas sabendo que também vai chegar um momento aonde o Senhor que controla as águas, o Senhor que muda a lei da gravidade e caminha sobre as águas, Ele também pode acalmar essa tempestade. Confia, esteja em sintonia com os céus.